Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Neste momento eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quem aqui precisa ouvir a voz de Deus? Então vamos pedir ao Senhor. Senhor, fala, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, para nós estarmos meditando na poderosa palavra de Deus, essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, a palavra de Deus que é poderosa para transformar as nossas vidas, amém? Capítulo 4 do Evangelho de Lucas, quem encontrou diga amém, quem não encontrou diga misericórdia, aleluias. Então vamos ter misericórdia como nosso Deus é misericordioso, amém? Amém. Glória a Deus, todos encontraram? Amém. Glória a Deus, vamos neste momento fazer a leitura da palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos, ó Pai, nesta noite pela tua poderosa palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ministrar esta palavra, ó Deus, nos nossos corações e que nesta noite nós venhamos ouvir a tua voz. Estamos aqui, Senhor, reunidos na tua presença para prestar a ti um culto racional e para aprender a tua palavra. Fala conosco, Senhor, e ministra esta palavra no nosso coração. É o que pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podei-vos assentar, amados irmãos. Louvado seja Deus. Neste momento nós lemos na palavra de Deus que o Senhor, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Amém, amados? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, logo após ser batizado por João Batista, ele estava cheio do Espírito Santo, e agora nós vemos o Espírito Santo de Deus guiando ao Senhor Jesus ao deserto para passar pela prova. Amados irmãos, há uma grande diferença. Eu falei nesta manhã um pouco do que nós vamos estar ministrando à noite. Há uma grande diferença quando o Senhor nos leva ao deserto e quando o crente entra no deserto por conta própria. Amém? Porque quando Deus nos leva no deserto para provar a nossa fé, conforme a palavra de Deus diz no livro de Pedro, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 7, diz que a nossa fé ela é provada pelo fogo. Nós passamos às vezes pelas provas de fogo, porque Deus ele prova a nossa fé, e muitas vezes Deus utiliza este instrumento, o deserto, nas nossas vidas, para provar a nossa fé. Mas uma diferença muito grande, quando nós somos levados ao deserto, guiados pelo Espírito Santo de Deus. O que nós vemos aqui na palavra de Deus, que a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Amados irmãos, Deus, quando Ele nos enche do seu Espírito Santo, quando Deus derrama lá do alto a sua unção, muitas vezes Ele vai passar primeiro no seminário, amém, amados? Para depois ser aprovado, para depois pegar o título, amém? Muitas vezes Deus usa esse seminário chamado deserto na nossa vida. Deus ele nos enche, ele nos capacita para passar pela prova no deserto. E a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo e ele foi guiado pelo Espírito ao deserto para passar pela prova. Vamos voltar para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, que vai contar também a mesma história, mas a gente vai voltar no capítulo 4 de Mateus, para nós estarmos estudando esta passagem, para nós estarmos aprendendo através do deserto, que muitas vezes Deus vai nos guiar. Quem quer ir para o deserto, irmãos? Ninguém quer ir no deserto. Deserto é lugar árido. Deserto é lugar solitário. Deserto, amados irmãos, não é bom, não tem água. Deserto muitas vezes, amados irmãos, é lugar. Deserto não tem ninguém, não tem nada. Lá não tem pão, lá não tem comida, lá não tem nada. Ninguém gosta de ir para o deserto. Mas Deus muitas vezes vai usar o deserto na nossa vida
para nos ensinar, para fortalecer a nossa fé. E muitas vezes Deus vai nos levar até lá. Amém? No capítulo 4, versículo 1 diz a mesma passagem. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Amados irmãos, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, passando pela prova, passando, amados irmãos, ali no deserto sozinho, passando por momentos o qual o diabo, o tentador, estava ali tentando, provando quem era Jesus. E a Bíblia diz que terminados 40 dias que Jesus passou naquele deserto, amados irmãos, deserto é ruim, passar 40 dias no deserto é pior ainda, não é verdade? Porque um dia no deserto já não é bom. Mas Jesus passou, foi 40 dias no deserto, isolado. Mas, amados irmãos, Deus estava guiando, Deus estava ali através do Espírito Santo de Deus para cumprir um propósito na vida de Jesus. E todas as vezes que Deus nos leva no deserto é para também cumprir um propósito na nossa vida. Mas pastor, Deus guia o povo dele no deserto? Pastor, é verdade, amados irmãos, Deus guia o seu povo no deserto. Vamos voltar para o livro de Êxodo para nós vermos uma passagem interessante, o qual Deus guiando o povo, tirando o povo do Egito, no capítulo 13 de Êxodo, quando Deus ali usa o instrumento Moisés para libertar o povo que estava cativo por 400 anos, ali no jugo de Faraó. A Bíblia diz que depois que eles atravessam ali o mar, capítulo 13, versículo 17, todos encontraram? A Bíblia diz, versículo 17, quando Faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. Pois Deus disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Amém? Deus levou o povo aonde? O caminho curto era esse. Era passar pela terra dos filisteus. Mas Deus fez o povo rodear para que o povo não se arrependesse. Sabe por que Deus muitas vezes nos leva no deserto? Para no deserto, amados irmãos, nós conhecermos quem nós somos e conhecermos quem Deus é. Porque no deserto é onde a nossa fé é provada, é onde nós aprendemos a depender inteiramente da graça de Deus. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós queremos o shortcut, muitas vezes nós queremos o caminho mais curto. Muitas vezes nós não aceitamos a vontade de Deus na nossa vida, porque Deus às vezes nos leva no deserto através de circunstâncias que acontecem na nossa vida. E muitas vezes nós não queremos aceitar as circunstâncias, as coisas que acontecem na nossa vida. Nós não queremos, amados irmãos, aceitar a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus fez o povo rodear pelo deserto, que era um caminho mais longo, que era mais difícil, era um lugar árido, era um lugar onde não tinha água, era um lugar onde não tinha comida. E nós vemos aqui que Deus fez isso, sabe para quê? Para que o povo não retrocedesse, para que o povo não regressasse ao Egito, para que o povo não voltasse para viver aquela vida de escravo. Amados irmãos, e Deus faz a mesma coisa hoje na nossa vida. Deus muitas vezes Ele vai nos guiar por um caminho mais longo, mais difícil, sabe para quê? Para nós aprendermos a conhecer e a ter experiência com Deus, o Jeová Jireh, o Deus provedor. Porque lá no deserto é onde Deus vai prover para nossas necessidades. Amém, amados irmãos? Nós somos filhos do Rei. E muitas vezes, como filho do Rei, nós passamos por lutas nessa vida. Tem pessoas que pensam que a gente sendo filho de Deus, o filho do Rei, nós não podemos passar por luta, nós não podemos passar por dificuldades, nós não podemos passar, às vezes, pelo desemprego, pelo um carro quebrado, porque nós somos filho do Rei. Não, amados irmãos, Deus sabe como trabalhar na minha e na sua vida, e muitas vezes Deus usa estes meios para tratar conosco, para fortalecer a nossa fé e para nós vermos a provisão de Deus. E o interessante é que Deus fez o povo atravessar pelo deserto. Lá no deserto, amados irmãos, este povo começou a murmurar. Este povo agora começou a reclamar. Porque no deserto não tem água, não tem fonte de água.
Mas o Deus que nós servimos, amados irmãos, é o Deus que abre uma fonte de água até no deserto, para saciar o seu povo. Amados irmãos, e este povo começou a murmurar contra Moisés, começou a reclamar, e muitas vezes nós estamos nessa mesma vida, reclamando das coisas que Deus está fazendo, daquilo que Deus está permitindo que nós passamos, e começamos a reclamar da vida, do que Deus está permitindo que aconteça na nossa vida. Sabe o que nós temos que fazer? É glorificar a Deus. Amém, amados? Pode ser no deserto, glorifique a Deus, porque o milagre é grande. Adore ao Senhor no deserto, adore a Deus em todo o tempo, porque nós lemos aqui, o diácono Carlos leu nesta noite, que nós temos que agradecer a Deus em todo o tempo. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, adore ao Senhor. Todo ser que respire, glorifique a Deus. Amados irmãos, só de estarmos aqui hoje é motivo de sobra de nós glorificarmos a Deus e adorarmos o seu nome, porque é Ele que tem guiado a nossa vida. Quantas vezes, amados irmãos, nós entramos no deserto, nós fomos guiados até no deserto, mas uma coisa, quando sair do deserto, pode ter certeza de uma coisa: a nossa fé vai ser aprovada, a nossa vida vai ser mudada, o nosso caráter vai ser mudado, Deus vai transformar a nossa vida. E vemos aqui que Deus guiou o povo, levou ele para o caminho do deserto. Para quê, irmãos? Para que lá no deserto o povo tivesse uma experiência com Deus. Capítulo 8 de Deuteronômios, para que o povo pudesse conhecer o Deus que eles serviam. Capítulo 8 de Deuteronômios, versículo 1 em diante diz: tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis na posse da terra que o Senhor juramentando prometeu aos vossos pais. Mas tem uma coisa, presta bem atenção: lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Amados irmãos, Deus levou o povo, sabe para quê? Porque no deserto a gente aprende a nos humilhar. Enquanto as coisas estão tudo indo muito bem, obrigado, amados, a gente pensa que a gente não depende de ninguém, a gente pensa que a gente não precisa de ninguém, não precisa de ajuda de ninguém. A gente pensa que nós somos autossuficientes para resolver os nossos problemas, porque o dinheiro está no caixa, sabe, o carro está doando, as coisas estão tudo indo muito bem, obrigado. E a gente pensa às vezes, amados irmãos, que nós não precisamos de uns aos outros. Mas lá no deserto, quando Deus nos prova, lá no deserto nós vamos entender que nós não podemos viver sozinhos, que nós dependemos uns dos outros, e que nós às vezes temos que nos humilhar até para um irmão, e às vezes até para um ímpio. Às vezes até para o ímpio, amados irmãos, nós vamos ter que nos humilhar. Nós vamos ter que dar os braços a torcer. Nós vamos ter que reconhecer que nós não somos nada. E nós vamos ter que nos humilhar na presença do Senhor. Conforme Deus aqui diz que Ele leva nós no deserto, sabe para quê? Para te humilhar. Ou seja, para quebrar a nossa vida. Porque lá no deserto Deus Ele quebra, mas tem uma coisa, Ele é o oleiro. Amém? Quando Ele quebra é para fazer um vaso novo. Ele não quebra para ficar quebrado não, irmãos. Ele quebra para nos fazer um vaso novo, para fazer um vaso cheio da unção, para provar a nossa fé, para que lá no deserto nós venhamos sair de lá um vaso aprovado. Amém? Como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Amados irmãos, muitas vezes nós gostamos desse versículo: eu quero ser um obreiro aprovado. Mas esquecemos que para ser um obreiro aprovado tem que passar pela prova. Para ser um obreiro aprovado, para ser um homem aprovado, uma mulher de Deus aprovado, nós temos que passar pela prova. E muitas vezes essa prova era o deserto que Deus vai utilizar na nossa vida. É o deserto que Deus vai nos levar para quebrar a nossa vida, para quebrar o vaso. Para lá no deserto a gente entender que nós não somos nada, irmãos. Nós não somos nada. Basta uma dor de cabeça para resolver o problema. Basta uma dor de cabeça para a gente entender que a gente não é nada.
Uma dor no pé já é o suficiente para a gente entender que nós não somos nada. Poucos dias atrás eu estava com um calo no pé, irmãos. Oh, que coisa ruim é você ter uma dor no corpo. Ou coisa ruim é você ter algo na sua vida que está te espinhando, está te machucando. E você não poder fazer nada, você não poder resolver o problema. Amados irmãos, e muitas vezes a gente vai entender que a gente não é nada quando Deus nos leva lá no deserto. É quando a gente aprende a depender de Deus. É quando a gente entrega tudo a Deus. É quando a gente busca a face do Senhor de coração. É quando a gente passa a entender que é Deus e não é nós. Que é Deus que nos sustenta e não é nós pela nossa força, pela nossa capacidade humana, pela nossa inteligência humana. Não, amados, é Deus. Deus levou o povo lá no deserto. Versículo 3: Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná que não conhecias e que teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem. Presta bem atenção. Mas de tudo o que sai da boca de Deus. E é justamente, amados irmãos, no versículo 4 que nós vamos estar meditando aqui agora, de Mateus. Jesus teve 40 dias no deserto. O povo tiveram 40 anos. Um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia para Deus. Jesus passou ali 40 dias no deserto. Depois de 40 dias jejuando e orando, a Bíblia diz agora que Jesus tem fome. Aí, amados irmãos, é na debilidade da nossa carne. Muitas vezes o diabo ele vai atacar. É quando nós estamos débeis, é quando nós estamos fracos. É por isso que nós precisamos de entender aquele mistério que Deus falou para Paulo: Paulo, a minha força, o meu poder, ele te aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando o apóstolo Paulo entendeu esse mistério, ele diz: quando sou fraco, forte estou. Amados irmãos, e o diabo sabe das nossas fraquezas, das nossas debilidades. O diabo sabe que nós também somos seres humanos, sujeitos a fraquezas, sujeitos a quedas e a tendências. E aonde nós precisamos de vigiar dobrado. O diabo sabia que Jesus estava 40 dias sem comer, 40 dias jejuando. Alguns teólogos dizem que Jesus estava só tomando água. A Bíblia não fala isso, eu prefiro ficar com a Bíblia. Ele ficou 40 dias no deserto sem comer. Terminado o jejum, terminados os 40 dias, a Bíblia agora diz que Jesus teve fome. E no momento que Jesus teve fome, a debilidade da carne, do corpo, a necessidade do corpo, o diabo chegou agora. Chegou o tentador. Amados irmãos, e aonde nós precisamos de vigiar, é porque quando nós estamos fracos, é quando nós estamos, amados irmãos, com a fraqueza, é onde o diabo ele vai chegar para te tentar. E muitas vezes, amados irmãos, de muita fraqueza, sabe qual que é a tendência à bebida? Outros a fraqueza é a tendência ao vício. Outros a fraqueza é a tendência, amados irmãos, à prostituição. Que é isso, pastor? É, irmãos, é isso mesmo. Tem muitas pessoas que precisam de vigiar muito, sabe por quê? Porque está olhando coisa que não deveria estar olhando, está vendo coisas que não deveria estar vendo. Precisa lavar os olhos no sangue de Jesus para purificar os seus olhos. E a Bíblia diz: e o tentador chegou a ele. Versículo 3 do capítulo 4 de Mateus. O tentador chegou a ele e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Amados irmãos, o diabo ele é ousado. O diabo sabia que Jesus era o Messias. O diabo conhecia o Filho de Deus muito melhor do que nós, porque eles estavam juntos no céu. O Senhor, o Criador com as criaturas. O diabo também é um ser criado. E ele não nasceu diabo. Ele era um anjo de luz.
E ele estava ali, é um querubim ungido, estava na glória, estava ali no céu, adorando juntamente com os anjos. Mas a Bíblia diz que a soberba entrou no coração dele. E a Bíblia diz que um dia ele disse para si mesmo: eu vou me assentar acima do trono do Altíssimo. O primeiro pecado não foi de Adão e Eva, o primeiro pecado foi no céu. A soberba no coração de Lúcifer. E a Bíblia diz que o Senhor o lançou fora, o jogou fora. E ele é enganador, ele conseguiu enganar uma terça parte dos anjos. E é onde nós precisamos, amados irmãos, que ele é astuto. Ele é astuto. E ele sabe enganar, e ele sabe engodar. E quantas pessoas hoje, por falta de conhecimento da palavra, falta de conhecimento da Bíblia, estão sendo engodados, estão sendo enganados. E o interessante é que ele chega agora para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, para o Senhor Jesus, e fala: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Amados irmãos, imagina se Jesus tivesse às vezes a mentalidade de muitos de nós. Se eu sou Filho de Deus, é lógico que eu sou. Se Jesus tivesse feito aquelas pedras se transformar em pão, hoje nós estaríamos aqui estudando a Bíblia triste, sabe por quê? Porque nós íamos ver o diabo tendo autoridade sobre Jesus. O diabo mandou, Jesus fez. Os irmãos já parou para meditar nisso? Se Jesus tivesse mandado aquelas pedras, Jesus não tem poder, irmãos, de transformar aquelas pedras em pão? Tem. Deus, ele alimentou, foi mais de 2 milhões de homens ali no deserto com maná vindo do céu. O povo reclamou, Deus falou assim: então tá bom, então fala para o povo esperar, que hoje eu vou mandar carne. O povo queria carne, o povo queria churrasco, o povo queria comer carne. Fala para o povo que hoje eu vou mandar carne. E Deus levou ali cordonizes e alimentou o povo lá no deserto. Amados, como que pode uma coisa dessa? O deserto não tem nada, mas para Deus nada é impossível. E agora o diabo chega e fala assim: se tu és, manda que essas pedras se transformem em pão. E Jesus usou justamente o texto que a gente acabou de ler. Resposta de Jesus: respondeu-lhe Jesus: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que sai, amados irmãos, não é só de churrasco que vive o homem, não é somente de holocausto que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o que sustenta no meio da prova, no deserto. Sabe o que vai nos sustentar lá no deserto, Piaz? É a palavra de Deus. E quantas pessoas estão por falta de vigilância, amados irmãos? Crentes por falta de vigilância estão entrando no deserto também, por falta de observar. A Bíblia conta uma história, amados irmãos, no capítulo 17 de 1 Reis. A Bíblia conta a história dali de um profeta, o profeta Elias. O profeta Elias encara o rei e fala para o rei. O rei fala para ele, fala assim: olha, você é um perturbador. Ele falou: eu? Quem é o perturbador aqui? É o Senhor, ó rei. É tu que é o perturbador de Israel. Ele teve a coragem, a capacidade, a unção e a autoridade de encarar um rei, irmão João. Ele não teve medo da sua vida, de perder a sua vida. E ali no capítulo 17 ele falou assim: olha, não vai chover sobre a terra nenhuma gota, até que saia a palavra da minha boca. Teve a ousadia de encarar o rei e falar isso, irmãos. E a Bíblia conta que passou ali 3 anos e não choveu, conforme a palavra do profeta, o homem de Deus. No capítulo 18, aquele homem encara os profetas de Baal. Já tinha passado 3 anos, aquele homem, ele tem a coragem de apresentar ao rei. O rei mandou buscar ele em todo lado, queria matar ele. Imagina, amados irmãos, se aquele homem tivesse morrido sem antes ter a palavra de Deus sair da boca dele. Até hoje a terra não estava chovendo. Mas o rei queria matar, mandou buscar. Mas no tempo de Deus ele se apresentou.
E ele encarou ali os profetas ali. Mas no capítulo 19, depois que ele já tinha matado ali os 700 e poucos profetas, que encarou o rei, no capítulo 19, ele recebe uma mensagem de uma mulher. Jezabel manda dar um recadinho para ele. Amados, e o interessante é que aquele recadinho foi o suficiente, irmão João, para ele ir para o deserto. Aquele recado foi o suficiente para ele fugir daquela mulher. Capítulo 19 de 2 Reis. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e outro tanto, se até amanhã a esta hora eu não fizer da tua vida como a de uma deles. Elias teve medo. Aquele homem, amados irmãos, passou a ter medo. E o interessante é que ele não somente teve medo. Tem coisas na nossa vida, amados irmãos, tem notícia que a gente tem até medo. Mas uma coisa nós não podemos perder. Nós podemos às vezes ter medo, temer, como homens. Mas nós não podemos perder o alvo, que é Jesus Cristo. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor. É como o salmista que estava lá no deserto. E lá no deserto ele diz: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Amados irmãos, ele podia estar no deserto, podia estar passando por luta e perseguido, mas ele estava olhando para o alto, ele estava buscando em Deus o seu socorro. E é por isso que ele diz: o Senhor é o meu socorro, é a minha fortaleza. E a Bíblia agora diz que Elias teve medo. E quando Elias agora tem medo, ele foge. E o interessante, irmão João, é que ele foge para o deserto. E quando o homem entra no deserto, sem a direção de Deus, porque quando Deus te leva no deserto, Deus te capacita para o deserto. Quando Deus te leva até no deserto, é porque Deus vai te dar vitória, porque Deus já te encheu a sua vida para você passar pela prova. Esses dias para trás eu fiquei sabendo uma notícia ruim. E o interessante, amados irmãos, que é um deserto. Uma irmã estava no Brasil e ela foi para o culto. E no culto Deus usou o vaso, Deus usou um profeta. E Deus falou para aquela irmã, falou assim: olha, Deus hoje está quebrando um laço de morte. Mas não te preocupa não, que Deus está dando vitória. E aquela irmã foi para casa. Passado 2 dias, o seu filho estava envolvido nas drogas. Estava mexendo com coisa errada. E um dos bandidos chega e dá um tiro naquele filho. O tiro penetra aqui por trás, nas costas. E o filho está, cremos que no poder de Deus para dar vitória. Porque o filho não pode andar mais. Está de cadeira de rodas. Mas de cadeira de roda, amados irmãos, Deus deu o livramento agora. Aquele filho de cadeira de roda, agora ele já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Já está indo para a igreja. Ele tinha perna, podia ir, mas não foi. Aquele que às vezes não vem pelo puro amor, vem pela dor. Mas Deus, amados irmãos, Ele capacita. Deus já tinha falado para aquela irmã, falou: olha, Deus está quebrando o laço de morte. Porque é laço de morte. O diabo armou o laço para matar. Porque isso para que ele veio, ele é para matar, roubar e destruir. É o trabalho de Satanás. Mas Deus veio para dar vida, e vida com abundância. E naquele dia Deus capacitou, Deus encheu aquela irmã para ela passar pelo deserto. E hoje ela está no deserto, mas cantando, louvando ao Senhor pelo grande livramento que Deus está dando. O nosso Deus faz isso, irmãos. Nosso Deus permite que nós passamos pelo deserto, mas lá no deserto Ele nos dá a vitória. Glória a Deus. E o interessante é que a Bíblia diz aqui que ele não orou, ele não buscou a direção de Deus, ele não clamou a Deus. Amados irmãos, a Bíblia conta a história desse profeta que chegou um capitão com 40, 50, né? 40 ou 50, Piazza? 50? 50 soldados. E chegou ali com o coração todo empinado. Aquele profeta orou e Deus mandou fogo e comeu aqueles homens. Queimou aqueles homens. O rei mandou outros 50. A mesma coisa aconteceu.
Aí depois o rei mandou outros, que chegaram humildes, chegaram de joelho, chegaram perante o profeta: pelo amor de Deus, tem misericórdia da nossa vida, desses soldados. Nós viemos aqui é só obedecer a ordem aqui do rei, mas tem misericórdia da nossa vida. Aí Deus falou: pode descer com eles. Mas agora, por uma notícia má, amados irmãos, quantas vezes Deus já deu tanta vitória, quantas coisas que Deus já fez na minha e na sua vida, e às vezes por uma notícia má, a gente desespera, pensa em desistir, pensa em largar tudo. Não, nós precisamos olhar para o Senhor e caminhar. Uma notícia má, ó, Jezabel vai acabar com a sua vida. A Bíblia agora diz que ele largou o seu moço e ele foi para o deserto. E o interessante é que quando Deus não nos está levando para o deserto, ó, o que acontece? Lá no deserto, ele encostou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Quando o homem entra no deserto por conta própria, dá isso. Lá no deserto, ele pediu foi a morte, ele queria morrer. Ele não queria mais viver, ele não queria mais servir a Deus, ele não queria mais ser profeta de Deus. Lá no deserto ele começou a murmurar, a reclamar com Deus. A síndrome aqui de Elias, amados irmãos, é a síndrome de uma depressão. A pessoa, quando está com depressão, ela quer ficar só, ela quer se isolar das outras, ela quer estar no quarto escuro, ela não quer ver ninguém, ela não quer, amados, e muitas vezes a pessoa está com essa síndrome por causa de notícias más. Mas eu quero te dar uma boa notícia: o Senhor está contigo e Ele te dá a vitória. Glória a Deus. Não temas, porque eu sou contigo, aleluia, diz o Senhor. Quando passares pelas águas, a Bíblia diz que as águas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, o fogo não vai arder em ti. Sabe por quê? Porque eu sirvo um Deus que até na fornalha Ele entra comigo. Aleluia. Nós servimos a um Deus, amados irmãos, que abre o mar vermelho. E se Ele não abrir, Ele tem poder para nos fazer andar, caminhar sobre as águas como Pedro. É verdade, aleluia. Nós servimos a um Deus poderoso que quando Ele nos leva no deserto, Ele vai prover para nossas necessidades. Ele não vai deixar faltar, amados irmãos, as nossas necessidades. Não, Ele vai suprir as nossas necessidades. Aleluia. É o Deus que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso, é o El Shaddai. É o Deus que tem poder no céu e na terra, e Ele está aqui nesta noite para te dar vitória. Glória a Deus. E Ele está aqui nesta noite para levantar sua mão poderosa sobre a sua vida. Deus maravilhoso, Deus poderoso. Lá no deserto agora, Elias começa a reclamar: Senhor, mataram os profetas, só ficou eu de profeta. Amados irmãos, e tem vezes na nossa vida que nós imaginamos que é só a gente crente. Não, não é não, amados. Não é só a Assembleia de Deus Renascer que é crente, não. Não, não, não. Tem crente aí. Tem povo aí que não se dobrou. Tem muito crente nessa terra. Tem muito profeta de Deus aqui. Deus guarda os seus. Deus tem guardado e reservado o profeta. Que esses profetas se levantem nos últimos dias com poder e autoridade para pregar, para declarar a palavra de Deus, para repreender o pecado, o engano, a falsidade. Elias agora entra no deserto. E o interessante, amados irmãos, que se não é a providência, ele tinha morrido. Se não é a misericórdia de Deus com Elias, ele tinha morrido no deserto. Deus mandou um anjo agora. E o interessante, amados irmãos, Deus tem anjo cozinheiro. Amém, Hernando? A Bíblia diz que o anjo chegou lá agora, preparou ali um pão, preparou uma botija de água, levanta o profeta, fala assim: levanta, come. E o profeta agora levanta, come o pãozinho fresquinho, tranquilinho, bebe a água. E agora, pastor, agora ficou forte. Não, voltou a dormir de novo. Amados, um culto não resolve o meu problema. O meu problema só resolve quando eu tomo uma posição com Deus. Vim num culto uma vez. Não, isso não resolve. Comer somente um pãozinho? Não. O que vai resolver é a minha posição com Deus. Quando eu tomar uma posição verdadeiramente de servir a Deus, de colocar Ele no primeiro lugar da minha vida, de colocar a minha vida no centro da vontade de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Glória a Deus. O anjo novamente cozinha outro pãozinho e traz lá para o profeta: Elias, levanta, come. Porque é com essa comida
você ainda tem uma longa caminhada. Lá na frente, amados irmãos, ele sai do deserto e ele vai lá para o Monte de Deus. Eita glória, no Monte de Deus, irmãos. Lá para Horebe. Agora sim, pastor, agora resolveu o problema. Não, amados. Lá no Monte de Deus ele procurou uma caverna. Fala para o irmão que está do seu lado, sai da caverna. Sai da caverna. Caverna não é lugar de profeta. Amém? Sai do anonimato. Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para você ser luz dessa terra e sal. Luz deste mundo e sal dessa terra. Amém? Mas Deus mesmo assim usou de misericórdia. Esse homem completou a sua carreira pela misericórdia de Deus. E eu louvo a Deus porque nós estamos vivendo a época da misericórdia de Deus, da graça. Graça é um presente imerecido. Versículo de número 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo no templo. E lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e a eles te tomarão nas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Amados, o interessante é que o diabo ele é tão astuto, tão sagaz, que presta bem atenção. Olha o que ele disse para o Senhor: está escrito. Sabia que o diabo ele conhece a Bíblia mais do que nós? Você sabia que o diabo ele conhece a letra muito mais do que eu e você? A Bíblia diz que ele é tão sábio, mais sábio que Daniel. E olha que Daniel, amados irmãos, foi um dos homens sábios. Foi um dos homens mais bem dotados pela graça de Deus para a interpretação de tempos, para a interpretação de sonhos, para a interpretação da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Satanás ele é mais sábio do que Daniel. E agora ele chega para o Senhor e diz: está escrito. Ele estava referindo, amados irmãos, o Salmo 91, no capítulo 91, versículo 11. Ele o tirou da Bíblia agora para tentar. E é onde nós temos que ter um cuidado, porque tem muitas pessoas usando textos isolados da palavra de Deus para sustentar como uma muleta no pecado. Mas a Bíblia diz que o vinho, um pouquinho de vinho não faz mal. Mas a Bíblia também diz que é para nós nos enchermos do Espírito Santo e não embriagarmos com vinho em que há contenda. Então se o vinho traz contenda, eu não quero nem um pouquinho, porque eu não quero contenda na minha vida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então o diabo, amados irmãos, ele é sagaz. E muitas vezes ele vai usar a Bíblia, vai usar às vezes um crente que conhece a Bíblia, que conhece a letra, para te enfrentar, para poder te induzir para um erro. E é onde nós precisamos estar vigilantes na palavra de Deus, para nós não cairmos. Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus também usou a palavra. Crente, vamos aprender a palavra, igreja do Senhor, vamos aprender a Bíblia, porque é a Bíblia que vai nos sustentar no momento do deserto. É a palavra de Deus que vai nos deixar, nos manter em pé, no momento da aceitação, no momento das provações da vida. Nós vamos voltar para a palavra e vamos buscar em Deus, na palavra, a direção de Deus para a nossa vida. Jesus também usou a palavra. O diabo falou: está escrito. Mas Jesus também usou: mas também está escrito. Mas como que nós vamos contestar, irmã Ela, se nós não conhecemos a Bíblia? Como que nós vamos defender a nossa fé se nós não conhecemos a palavra, se nós não lemos a palavra, se nós não estudamos a palavra de Deus? Quando alguém, amados irmãos, pedir uma informação e trazer uma doutrina errada, como que eu vou defender a minha fé se eu não tenho a palavra de Deus guardada no meu coração? Precisamos estudar a Bíblia, precisamos
buscar o conhecimento da palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia, balão. Estuda a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não entendo nada. Eu começo a ler e os olhos começam a pesar. Amados, é isso mesmo, é luta espiritual. Quer ver uma luta? É você orar, estudar, ler a Bíblia. Os olhos começam a pesar. Mas vai para frente da televisão, presta bem atenção. Você fica lá 2, 3 horas mais. Mas quando começa a ler, né? Porque é luta. Mas nós temos que pagar um preço para buscar o conhecimento. Versículo 8: levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Amados, o diabo ele é ousado. E presta bem atenção. Quando Adão ele pecou no Éden, no capítulo 3, quando Adão pecou, ele transferiu para o diabo a autoridade que Deus havia dado. O diabo não simplesmente induziu ele a pecar, mas também a autoridade de Adão, que Deus havia depositado sobre a vida dele, foi transferido. E olha a ousadia que ele chega agora. Ele mostra ali os reinos, a glória. Amados, é onde nós temos que vigiar. Porque o diabo, ele oferece glória. Mas Deus, ele oferece a glória eterna. A glória do diabo, ela é passageira. A fama deste mundo, ela é passageira. Mas Deus, ele nos oferece a vida eterna. Amém, aleluia. Aonde a traça e a ferrugem não come, não corrói. Deus, ele foi preparar um lugar eterno para nossas vidas. E o diabo aqui, amados irmãos, ofereceu a glória passageira dessa terra. Quantas pessoas têm vendido a sua alma? Quantas pessoas, amados irmãos, têm entrado pelas ofertas de Satanás? Têm sido tentados e têm sido induzidos e têm sido enganados. Não têm vigiado. Eu não sei se você já viu um pouco da história daquele cantor muito conhecido, americano, Elvis Presley. Sabe o que aquele homem era? Cantor dentro de um coral da igreja. Aquele homem louvava a Deus. Mas um dia chegou uma oferta. Um dia chegou uma oferta. Você canta muito bem. Você canta maravilhosamente. Por que você não vem cantar na banda? Por que você não vem cantar? Você vai ganhar muito dinheiro, você vai ser famoso. E levantou aquele homem. E aquele homem que adorava a Deus na igreja, terminou drogado. Terminou com a sua vida com uma overdose de droga. Porque a glória dessa terra, ela é passageira. Amados irmãos, a nossa vida um dia vai passar. E o que vai fazer a diferença é o que nós fizermos para Deus, na presença do Senhor. Não importa se o homem tem riqueza, não importa se o homem tem glória, não importa se o homem é famoso, não importa se é cantor, não importa se é pregador, tudo isso vai passar, irmão João. Mas você sabe uma coisa que não vai passar? É o que nós fazemos para Deus. Porque a Bíblia diz que há um memorial diante do trono de Deus. Tudo que nós fazemos para Deus está registrado no céu. Satanás agora chega no Senhor Jesus e fala: olha, tudo isso eu vou te dar, se simplesmente você prostrar. Imagina, amados, prostrar, me adorar. Quantos cantores de rock, eles fazem uma oferta a Satanás, oferecendo aquela música de rock para fazer sucesso. Vende as suas almas, entrega para o sucesso, para a fama. E todos eles, a maioria, o final deles é drogado,
é uma morte terrível. E o pior é a eternidade separado de Deus. Jesus agora, amados, diz o seguinte: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. Amados, você foi criado para adorar a Deus. Nós somos criação, nós somos a coroa da criação de Deus. Sabe para que Deus nos criou da forma que Ele nos criou? Para adorar o seu nome, para adorar a Ele. Nós somos criaturas de Deus que fomos criados para adorar ao Criador. É por isso que nós vemos tanta coisa errada. Sabe por quê? Porque a criatura, o homem, a coroa da criação, em vez de adorar o Criador, ele passou a adorar pau, ele passou a adorar pedra, ele passou a adorar uma estátua, ele passou a idolatrar. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos a tendência a pensar que idolatria é simplesmente uma estátua pregada. Você sabia que idolatria não é somente uma estátua pregada na parede? Não, amados, é uma estátua pregada, mas muitas mais coisas. Tem pessoas que adoram carro, tem pessoas que adoram o trabalho, o seu business, tem pessoas que adoram o seu próprio filho, tem pessoas que adoram o seu marido, a sua esposa. A pessoa pode se tornar um idólatra, porque a idolatria é o amor acima do amor que nós temos que prestar para Deus. Nós temos que amar os nossos filhos, temos que amar o nosso trabalho, temos que amar uns aos outros, mas o primeiro amor nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Glória a Deus. E o segundo mandamento é semelhante a este, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Jesus agora fala para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Amados, nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Amém? Eu não sei se você está passando pelo deserto hoje, mas uma coisa é certa: o Senhor, se você está passando pelo deserto, Deus te capacitou para esse deserto, e Deus vai te dar a vitória. Você vai sair do outro lado louvando e cantando o hino da vitória. Amém? Amém. Porque quando Deus nos leva no deserto, não é para morrer no deserto, é para passar o deserto e glorificar o nome dele. Quando nós passarmos do outro lado do deserto, nós vamos ver, sabe o que? Milagres. Milagres que às vezes antes do deserto nós não tínhamos visto. Quantos milagres nós temos contemplado na nossa vida no meio do deserto? Quanta coisa que Deus tem feito no meio do deserto. Quantas coisas que Deus tem operado na nossa vida, a nossa fé fortalecida no meio da prova, no meio do deserto. Mas eu posso louvar ao nosso Deus, sabe por quê? Porque até aqui eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Porque no deserto o Senhor não nos abandonou, não deixou morrer no deserto, mas Ele nos sustentou com maná. Ele nos sustentou, amados irmãos, com a água. Ele tem nos dado, amados irmãos, o favor dele, a sua misericórdia sobre a nossa vida, e tem nos ajudado. Quando nós passamos pelo deserto, sabe para quê? Para que a nossa fé seja aprovada. Vamos ficar de pé neste momento e vamos agradecer ao nosso bondoso Deus. Você que está passando pelo deserto, não preocupa não. Lá no deserto Deus fala. Lá no deserto Deus ministra no coração. Lá no deserto Deus derrama a sua graça. Lá no deserto vemos um milagre acontecendo. Aleluia. Vemos a provisão de Deus ali derramada no deserto. Deus ali operando. O povo estava no deserto, mas Deus mandando comida. O povo no deserto não tinha água, mas Deus providenciando da rocha a água. E a rocha é Cristo. E é esta rocha que tem saciado a nossa sede. É essa rocha que tem ministrado nos nossos corações. Amém? Amém. Vamos Glória orar, a Deus. vamos agradecer ao Senhor. Quem está passando no deserto, glorifica a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém no deserto nessa noite? Oh, deserto. Deserto. Glória a Deus, estamos todo mundo na bênção. Aleluia, Jesus. Deserto. Eita glória.
Quem quer a unção de Deus? Aleluia. Uma certa vez uma irmã falou assim, ela não falou com soberba não, irmão. Ela falou com humildade, falou assim, mas na época eu era evangelista. Eu estou sentindo tanta unção de Deus na minha vida. Mas eu estou sentindo tanto poder de Deus na minha vida. Naquele momento Deus ministrou no meu coração. É para passar o deserto. E realmente, foi pouco tempo depois aquela irmã passou pelo deserto. Mas ela saiu do deserto. E eu vi a mão de Deus sustentando ela. Naquele deserto que ela passou. O deserto do câncer. Mas saiu do outro lado. Ela não morreu no deserto. Porque Deus já tinha enchido a irmã. Já tinha derramado a sua unção. E ela está glorificando a Deus. Deus é assim, irmãos. Deus, Ele capacita a gente para passar pelo deserto. Então, eu quero unção. Ainda que eu tenha que passar pelo deserto. Ainda que nós tivermos que passar pelo vale da sombra da morte. Nós não vamos temer mal algum, sabe por quê? Porque a vara e o cajado de Deus nos consola. O cajado nos protege e a vara nos corrige. Lá no deserto, Deus nos protege. Lá no deserto, irmão João, Deus também nos corrige. Lá no deserto, nós saímos de lá aprovados. Nós saímos de lá aprovados. A experiência que o deserto traz para nós, amados, é um peso de glória. Diz Pedro que é mais precioso do que o ouro refinado no fogo. E é o que nós precisamos, de ter experiência com Deus, de agradecer a Deus. Sabe por que nós estamos aqui hoje? É pura graça de Deus. É a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quantas vezes no deserto, fecha os teus olhos. Quantas vezes no deserto a gente sentiu abandonado, sozinho. Não sentimos um amigo do nosso lado. Não sentimos ninguém nos ajudando. Mas sabe quem estava do nosso lado ali? Era o Senhor. Nós temos que agradecer a Deus, sabe por quê? Porque Ele não nos abandonou. Lá no deserto, Ele ministrou no nosso coração que o nosso nome estava escrito na palma da sua mão. E que Ele não esqueceria de nós. Lá no deserto o Senhor se lembrou de nós. Deus não esquece dos seus. Deus, Ele não esqueceu de você. Deus, Ele não esqueceu do seu pedido. Deus, Ele tem te sustentado nessa prova. Deus, Ele tem te ajudado. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia, sopra neste lugar. Oh, sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus. Aleluias. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, Jesus, Deus está trabalhando. Jesus, maravilhoso. Deus está movendo. Jesus, Aleluia, querido. Deus está renovando. Obrigado, E nesta noite glorifique a Deus. Jesus, Jesus, querido, Adore ao poderoso. Aleluia. Adore ao Senhor. Jesus, maravilhoso. Oh, Jesus, aleluia, Jesus. meu Senhor.
Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Senhor. Jesus. Santo é o Senhor. Graças nós te damos, Senhor. Maravilhoso. Senhor, muito obrigado, Senhor. Maravilhoso. Pelo teu cuidado, Senhor. Jesus querido. Obrigado, Senhor. Meu Senhor. Porque até aqui a tua boa mão tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado com maná. O Senhor, ó Pai, não tem deixado faltar, Senhor, ó Pai, o alimento para nossa alma. Senhor, obrigado pelo teu cuidado para com a tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para com as nossas vidas, para com as nossas famílias, para com nossos filhos, para com cada esposa, para com cada esposo. Senhor, obrigado, Senhor, ó Pai, pelo teu cuidado para com cada um de nós. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos nesta noite, na beleza da tua santidade, Senhor, ó Pai. Queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor. Senhor, se tem alguém aqui nesta noite no deserto, que o Senhor sustenta com maná, que o Senhor, ó Pai, sustente a nossa alma no deserto. Ó Deus, que nenhum de nós venhamos perecer no deserto desta vida, mas que nossa alma, Senhor, ó Pai, se fortaleça no Senhor e na força do teu poder. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, que está caminhando para o deserto, meu Deus, muda o curso desta vida. Se não é o Senhor que está ali, Senhor, ó Pai, conduzindo, dirigindo, ó Pai, as nossas vidas. Ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, muda a direção de cada um de nós, para que nós não venhamos entrar no deserto sem a direção, sem a unção do Senhor nas nossas vidas. Conforme nós vemos aqui a história de Elias, porque senão, ó Pai, lá no deserto vai querer morte, vai querer morrer, vai querer abandonar. Meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Toma a noiva do Senhor nas tuas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, a caminhar. Ajuda-nos, ó Pai, ó Deus, a sair do deserto do outro lado com a nossa fé provada, como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, ó Pai, por cada um de nós, que nesta noite estamos aqui e ouvimos esta mensagem. Que esta mensagem, Senhor, venha, Senhor, falar profundamente em cada coração. E que nós venhamos guardar, ó Deus, a tua palavra dentro do nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti. No nome de Jesus nós oramos, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado. Eu te louvo, eu te adoro e eu te agradeço nesta noite. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Amados, nós já estamos chegando aqui no final deste culto de louvor e adoração. Ali está o schedule, né, nosso semanal, que os irmãos possam estar ali olhando. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por tudo. Agradecemos a Deus, né? E pela vida do irmão Luciano, que está nos visitando hoje. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Nos alegrou o nosso coração, amém? Estamos felizes de ver o irmão aqui conosco nesta noite, amém? Aguinaldo também, já tinha tempo, né? Aguinaldo já está aqui hoje conosco, a irmã Márcia. Glória a Deus, que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos? Louvado seja Deus. Quem foi abençoado? Amém. Deus está aqui para abençoar as nossas vidas, amém? Nós fomos abençoados pela graça de Deus e vamos agradecer ao Senhor, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida nesta semana, que nós venhamos ter uma semana abençoada, amém? Glória a Deus. Semana passada nós tivemos uma pequena mudança, amém? No sábado, a nossa oração foi mudada de sexta-feira para sábado de manhã. Amém? O círculo de oração agora é no sábado de manhã. Nós estamos aqui reunidos buscando a Deus nos sábados pela manhã. E que as irmãs possam se unir para buscar ao Senhor
Amém? Foi uma benção, graças a Deus. Teve um grupo bom, né, de irmãs que teve aqui no sábado, clamando a Deus, e que Deus possa despertar mais a igreja, não somente as irmãs, os irmãos também que puderem e quiserem estar aqui buscando, é convidado a estar buscando a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus por tudo. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez te louvamos, te adoramos e te agradecemos nesta noite, Senhor, pela tua presença, Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelas tuas dádivas, obrigado pelas tuas bênçãos sobre as nossas vidas, obrigado, Senhor, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco. Mesmo no deserto, Senhor, o Senhor tem cuidado da nossa alma. Ó Deus, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem nos ajudado, e nada tem faltado, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, tem provido todo